Me submeti às vontades do mundo em que vivo, que se esforça para que todos se esqueçam das lembranças de uma vida com hábitos mais simples, como se fossem uma coisa de mau gosto. Essa é a frase que eu diria que poderia ser a sinopse se O Lugar, de Annie Ernaux, fosse um livro adaptado para filme. Esse é um livro sociobiográfico, muitos críticos falam que nesse livro ela fala um pouco realmente da vida real dela e um pouco de como estava vivendo a França naquele tempo. Ela conta a história do pai como operário, como alguém do interior e depois como alguém que tem o próprio negócio e que vai crescendo na França no período entre guerras. Normalmente, quando a gente lê um livro de algum escritor que fala sobre o luto, que fala sobre a perda, ele se esforça para escrever aquele que se foi como alguém muito perfeito, da relação de saudade, da falta que aquela pessoa normalmente faz. E nesse livro é diferente, a Annie Ernaux ela vai falando das dificuldades que ela teve com o pai em vida, das coisas que os separaram, que criaram distância entre eles dois. E uma dessas coisas que ela enfatiza muito, que criou algum tipo de limite entre ela e o pai, são os estudos. Tem até uma parte que fala assim: ele me levava para a escola em sua bicicleta, barqueiro entre duas margens, debaixo de sol e de chuva. Talvez seu maior orgulho, até mesmo aquilo que justificava sua existência, que eu fizesse parte de um mundo que o desprezou, já que ele era uma pessoa de menos poder aquisitivo, uma pessoa vista como mais humilde, que não sabia falar, que não sabia se posicionar socialmente, mas ele colocou a filha para estudar e a filha conseguiu ter uma ascensão social. Mas quando ela consegue ter essa ascensão social, isso acaba distanciando eles dois, porque ele se sente muito inadequado nesses ambientes que a filha tá passando a frequentar. Tem até uma frase que ele diz com muito orgulho para ela: olha, eu nunca te fiz passar vergonha. Então o livro ele gira muito em torno dessa temática, da diferença de uma família que veio do interior, que melhorou um pouco a qualidade de vida nesse período em que as coisas eram tão difíceis, mas que ainda não conseguiam se sentir pertencentes àquele ambiente. E que quando olhavam para a filha, que agora era professora, que tinha estudado, que tinha amigas que falavam tão bem, essa família se sentia inadequada, sentia que não fazia parte. E a Annie acaba discutindo um pouco no livro sobre isso, sobre como o conhecimento, sobre como o ambiente acadêmico, o aprender, o mudar, acaba criando uma dificuldade de comunicação entre dois lados de uma família. E ao mesmo tempo também estreitando esse vínculo, porque aqui ela escreve esse livro como se fossem meditações, coisas que ela pensa no período da morte do pai dela, pouco antes do pai dela falecer, e do dia que ele falece. Ela fala um pouco sobre o ritual do enterro, como que foi tudo isso, como que foi com a mãe, e dá a sensação de que é nesse momento que ela começa a pensar sobre essa relação com o pai, com os estudos, como foi lidar com tudo isso, sabe? E essa frase, ela toca bastante a gente, quando a gente pensa que ela diz assim, que talvez o seu maior orgulho, ou que justificava a sua existência, era que eu fizesse parte de um mundo que o desprezou. Então o pai dela, ele não conseguiu ter esse acesso que ela estava tendo ali nesse momento, e às vezes eles não conseguiam se relacionar por isso, por causa de como ela cresceu, digamos assim. O livro conta que ela veio de uma cidade do interior, onde as pessoas se importavam muito com tudo que os outros iam falar, e muitas pessoas se importavam de ela estar estudando ao invés de ter se casado. E isso gerava um constrangimento para a família dela, que tinha que explicar para as pessoas que ela estava estudando e não que ela estava casada. E ao mesmo tempo que gerava esse constrangimento, também era interessante para o pai saber que ela conseguia fazer isso, porque ele falava com orgulho. Ela tem uma parte que ela ainda diz que quando mais jovenzinha, que ela fazia alguma malcriação, o pai dela dizia que ia conversar com a professora dela. Então você vê que ele colocava ali a escola, o estudar como uma autoridade, só que ao mesmo tempo ele não chegava perto demais, porque aquilo era algo distante para ele, distante da realidade dele. É um livro muito pequeno, mas que mexeu muito comigo em diversas áreas. É um livro muito sensível e eu tenho certeza que vocês vão gostar. O Lugar, da Annie Ernaux, um livro autossociobiográfico dessa escritora francesa, livro maravilhoso.